Boa noite, vamos ao nosso encontro aqui desse mês de maio. Hoje a gente ficou de conversar sobre o teste do pezinho no rastreamento da fibrose cística, né? Não sei como é a realidade de vocês aqui, a gente vai falar, mas a grande questão, assim, isso é uma dúvida bastante comum da gente ver. O teste do pezinho deu alterado, o que a gente faz a partir dali? Então eu trouxe até alguns casinhos para a gente poder conversar, não tem conflito de interesse nenhum. A ideia era trazer algumas situações práticas para a gente tentar trocar a experiência do rastreamento neonatal. Eu tenho alguma impressão por aqui, aí vocês vão me dizer qual é a realidade, né? E a gente pensar com base em situações clínicas e ver como é que é um pouco assim, essa recomendação das diretrizes brasileiras, desse passo a passo, e pensar em possíveis desdobramentos que acontecem depois que o bebezinho é rastreado. Eu trouxe só uma pequena introdução aqui, até por conta da gente ter estudantes, só para a gente lembrar, a fibrose cística ela é uma doença genética, autossômico recessiva, que dá como grande consequência uma diminuição da função dessa proteína, que chama CFTR. O gene fica no braço longo do cromossoma 7, e essa proteína é uma proteína de membrana celular, que é principalmente um canal de cloreto, e que está em várias mucosas do organismo. Então ela é uma doença com muita manifestação em vários órgãos. O básico que acontece, a gente tem um defeito de transporte iônico e a gente desidrata as secreções das mucosas. Então você acaba fazendo obstruções, principalmente em pulmão, pâncreas, intestino, pode fazer fígado, testículo. A sensibilidade dos órgãos, isso é interessante que a gente vai falar um pouquinho do espectro clínico, ao defeito dessa proteína, ela é bem variada. No suor, o que acontece é sobrar eletrólitos no suor, por isso ela é caracterizada também pelo suor salgado. E no organismo como um todo, assim, a gente tem uma relação mais ou menos linear com a chance da deficiência de proteína levar, dessa proteína funcionante, levar a alteração nos testículos, né, que é obstrução ou hipodesenvolvimento dos ductos deferentes. Então é comum os homens terem azospermia obstrutiva, às vezes até como manifestação única da doença, e outra é a insuficiência pancreática. A doença, tanto que ela já foi no passado chamada fibrose cística do pâncreas, porque essa obstrução das vias pancreáticas dificulta a eliminação das enzimas, acaba dando diarreia crônica, desnutrição. Então, se a gente pegar várias gerações, né, da pediatria, o que quase todo mundo tem na cabeça, que a fibrose cística é uma doença que causa diarreia crônica, desnutrição, suor salgado, e na parte respiratória, que costuma ser a manifestação que mais corre risco de levar a óbito e tal na doença, é uma doença sinopulmonar crônica de caráter obstrutivo, com secreção espessa que obstrui as vias aéreas, e essa ideia que quase todo mundo tem. E muitas vezes, assim, muito se modificou da doença, dessa ideia que a gente tinha no passado, até o espectro clínico que hoje a gente conhece, numa era em que a gente está falando de diagnóstico molecular genético, com espectro que amplia muito maior. Antigamente a gente não via adulto com essas doenças, hoje a gente já tem vários pacientes na faixa de idoso, inclusive no Brasil, no estado do Rio, e fora do país a gente já está com a população de idosos ultrapassando a pediátrica, né? Então, assim, por que a gente fala disso? Assim, tem muitos detalhes que a gente vai passar, mas a grande questão, por que ter um rastreamento da doença no teste do pezinho? Vocês vão abordar muito isso na faculdade também. Quando a gente tem um rastreamento no período neonatal, é quando a gente consegue identificar uma doença, às vezes até antes de manifestações, e que obrigatoriamente a gente tem condição de cuidar dessas crianças para elas evoluírem melhor e evitarem, né, as consequências do diagnóstico não ter sido feito até então. Então, a fibrose cística se encaixa nessa doença, a gente tem centros de referência pelo Brasil inteiro, e a grande questão de rastrear, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é que as manifestações dessa doença no bebezinho, elas são muito inespecíficas na maioria das vezes. Então o bebê se confunde com outros quadros muito mais comuns, como agora a bronquiolite mesmo, né? Então, assim, a dosagem que é feita no teste do pezinho para a fibrose cística é do tripsinogênio imunorreativo. Aí uma situação que é bastante cotidiana, né? A gente está com um recém-nascido saudável, de uma gestação sem intercorrência, que com 21 dias de vida
é levado na consulta com esse resultado do teste do pezinho. O bebê está bem e a gente tem um tripsinogênio imunorreativo de 120 nanogramas por decilitro, quando o limite seria 70, pelo valor de referência. Como é que a gente interpreta, como é que é esse diálogo com a família? Vocês já vivenciaram essa situação ou não? E se acontecesse, como é que a gente pensa nisso? Eu vou mandar para você. Alguém tem uma... Doutora Mônica é fera. Eu até tive naquele dia que você falou comigo, eu tinha tido no dia, né? Sim. Na verdade, ele já veio encaminhado, então ele já estava com o teste do solo agendado, né? Então a família já estava um pouco orientada. Mas a princípio eu comentei que é uma triagem, né? Então, assim, a chance de ter um falso positivo e expliquei isso, que o teste do pezinho é para rastrear doenças que se não tratadas vão gerar uma grande comorbidade, mas que tem tratamento específico que pode melhorar o estilo de vida, o quadro de vida. Aqui em Cabo Frio já faz teste? Precisa ser confirmado. Já. Isso, confirmado. Não, né? Eles confundem muito. Eu acho que você faz com Não é diagnóstico. Só no Figueira ainda? Ainda. Parece que eu lembrei da última. Ah, é, verdade. Então, isso é uma situação epidemiologicamente extremamente esperada. Um problema que eu tenho visto aqui em Cabo Frio, o resultado do teste do pezinho não está chegando a tempo. Poucas crianças que eu já fui ver na unidade básica de saúde, quando você vai ver na consulta da criança, às vezes o bebê está com 2 meses e o teste do pezinho não chegou. No posto, não no posto, mas no consultório, gente que fez pelo SUS, eu tenho paciente de 7 meses que não tem resultado. Sim, isso é uma questão também. Assim, E aí a família fica, atrasou um pouquinho, mas vai chegar. A gente se preocupava muito com isso na medicina privada, mas a gente vê isso no SUS, assim, é alarmante. Então, eu trabalho em Guarda, eu faço pericultura lá. Aonde descobriu? Igual. Melhorou bastante. Tá? No início, quando eu comecei a trabalhar, tem uns 3 anos, tinha muito esse atraso. Então agora, geralmente, é um mês e pouquinho de vida, já tem um teste do pezinho. E com o computador na sala é mais fácil, porque aí eu já checo na hora. Você sabe que eu conseguia checar com aquele Código de barra da... Não tem conseguido. Mudou o site. Não sei se o cartãozinho já está no cartão novo, tem um site novo. E aí pode ser isso. Depois que trocou, o site melhorou muito. Esse tempo de é bom saber, porque eu tive isso também. Um dos bebezinhos que... Agora clique alguma coisa, é um site menorzinho, que eu acho que é um atalho para o site certo. Mas os cartões novos já vêm com o site certo. Mas muitas vezes o exame não está pronto mesmo. Não é porque não tem o resultado, não está pronto. E assim, o SUS diz, né, que esse rastreamento acontece assim, se tiver alguma coisa alterada, eles vão entrar em contato com a família, qualquer tipo de alteração. Funciona assim, o que é mais comum que a gente vê é o hipotireoidismo, né? A incidência de alteração do teste pezinho, mais comum é o hipotireoidismo. Mas, por exemplo, em Iguaba, no feriado da Páscoa, eles tiveram um atraso na coleta dos testes do pezinho. Então todo mundo que tinha que colher lá na época da Páscoa não colheu, só foi colher já depois do dia 20 e pouco de abril. E eu já vi resultado já aí. Né? Então eu já peguei resultado dessa época. Então a gente está no final de um mês. Né? Então assim, a princípio me parece que tá ok. Não, tomara que melhore, porque assim... Aqui eu faço toda semana revisão de recém-nascido. E a coleta, tá ok? A coleta é prazo. Então, esse acho que é o maior desafio que a gente tem, pelo menos o pouco que eu já vivenciei aqui do município de Cabo Frio, que a gente não vê muito esse resultado, principalmente não vê dentro do primeiro mês. O primeiro teste positivo não significa absolutamente nada. E o que a gente costuma vivenciar, até quando eu fazia consultório, que nem a Denise brincando, eu vou mandar para você, era isso. Em geral, as pessoas, por falta de vivência disso, recebem essa mãe lá na unidade básica e falam assim, olha, essa doença é grave, tem que procurar logo o médico. As mães vão na internet, né, o familiar vai, e quase sempre ainda a mensagem que fica é que é doença grave, que o bebê vai morrer cedo. Então, assim, a gente recebe essas crianças para consulta, às vezes, primeiro com um desgaste emocional tremendo da família. E o rastreamento neonatal da fibrose cística, na primeira dosagem elevada, ele ainda não é um rastreamento positivo. A gente precisa de uma segunda dosagem dentro do primeiro mês. O que a gente tem? O tripsinogênio, ele traduz um pouco a questão do nível de enzimas
pancreáticas, né? Ele é um precursor de enzima pancreática e ele eleva principalmente pela obstrução das vias pancreáticas. Existe falso negativo e existe falso positivo também. Ele tem alta sensibilidade, um pouco menos de especificidade, mas quando a gente tem ele alterado, a gente precisa dosar antes dos 30 dias. Depois dos 30 dias não tem como fazer, porque não tem referência. E aí você fica com outro problema, que é como não dar essa resposta, e a relação, assim, da gente pensar o primeiro teste positivo e o segundo também positivo é mais ou menos 10% dos que dão positivo na primeira dosagem. Então, assim, a gente teria 90% de famílias completamente, às vezes, estressadas, desnecessariamente, né, porque fica com isso. Então, o ideal que a gente tem, que a gente recomenda é isso, que o teste do pezinho seja colhido entre o 3º e 5º dia de vida. Aí, para vocês que estão aí na fisiologia e tal, começando, Rodrigo endócrino, né? A gente tem o 3º dia, porque se colher antes pode dar muito falso positivo para hipotireoidismo congênito, então é um padrão colher. E na fibrose cística, o importante que seja nessa época é para dar tempo do resultado chegar e da gente fazer a segunda dosagem também antes do bebê completar 30 dias de vida. E aí faz pelo teste pezinho de novo? Sim. A criança está amamentando, o teste pezinho já está amamentando. Não, mas não interfere, assim, a gente tem essa... Não para isso. Mas sim. sim. Não para isso nada, certo? Sim. Então, muitas vezes se pode... teste pezinho de amamentação está funcionando e aí você perde alguns parâmetros. Não para DRT, não. Agora, aqui na minha experiência, eu não vejo ninguém com resultado antes de 30 dias. Ninguém. Sim. Eu não vejo. Eu estou aqui há 35 anos, eu nunca vi. Então, isso era uma coisa que, assim, eu já até conversei, né, com pessoas conhecidas. Eu acho que é uma coisa que a gente, como universidade, ainda mais com a história que eu tenho de trabalhar com fibrose cística, que eu gostaria muito de levantar essa bandeira, da gente tentar ter o teste do pezinho no tempo certo, que eu acho que faz uma diferença brutal. Isso economiza, inclusive, para o próprio sistema de saúde, né? Exatamente. E é uma coisa absurda. Não, fica tranquilo, porque se tivesse alterado, a gente avisava. Se tem resultado, por que não libera? Aí você recebe. Se tem resultado e não libera de proposta, política de não liberar. Porque se tiver alterado, eu libero, eu não sei, não acredito. Que saiba, eu não libero. E outra questão que a Denise falou, que é outro problema para a gente, que o que eles falam? Se deu alterado, a gente chama para repetir. E eu já tenho indicância que eles não liberam o primeiro resultado. Só que para a fibrose cística importa a curva. Como é que vai repetir se você não tem o primeiro? Então, assim, a gente precisa do valor da primeira e o valor da segunda para você interpretar a evolução do quadro, né? Não sei. Sim? Quando é parto normal, estiver tudo bem, a gestante bebê tem alta um dia depois, não é isso? 24 horas, né? Aí, no caso, como tem que coletar no 3º dia, ela tem que voltar na unidade básica. Isso. Que ela vai na clínica da família, né? Eu tinha como referência e faz lá. Se for bebê que permaneceu mais tempo, aí pode colher antes algumas maternidades que colhem, né? Mas pode colher. Alta por 24 horas não é bom em lugar nenhum. Isso que acontece. Acontece, você tem razão. Eu nunca dei nenhuma alta por 24 horas. O ideal é ficar uns 48, né? Você não sabe se tem urinoso, você tem que fazer avaliação de bilirrubina para risco de... Mas ela tem razão, você esquece. Mas aqui você dá por 12 horas, porque imita, a gente fica imitando os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você dá alta por 12 horas, com 24 horas, e continua indo alguém na casa da pessoa que nasceu, dosando bilirrubina, vendo se urinou, e aqui não, né? Vai para a rua e vai para a sorte. A alta na maternidade pública, ela demora até um pouquinho mais do que no particular. Mas acho que pós-Covid não depende. acelera. Pós-Covid, a produção liberada. 24 horas não passa. Agora, quando nasce de idade, particular, até cesariana eles dão alta com 24 horas. É surreal. Só quem já teve um bebê de cesariana sabe o que é isso. É coisa de doido. A gente está mudando no enfoque, né? Que deveria ficar uns 3 dias também, né? Ou cesárea. Então, assim, o que é o padrão da gente fazer? Primeira dosagem da IRT, ela foi normal? Rastreamento negativo, não faz o segundo.
Teve a primeira alterada, como a gente mostrou no casinho anterior, a gente deveria repetir a segunda dentro dos 30 dias de vida. Aí, se normal, foi negativo. E se a gente tem as duas dosagens alteradas, aí sim a gente caracteriza o rastreamento positivo para fibrose cística, lembrando que não é diagnóstico de fibrose cística, como você já alertou, é um rastreamento. Ainda dali pode ter gente que tem ou não, e no padrão brasileiro a programação é teste do suor primeiro. Às vezes teste do suor e genética, se a gente tiver disponibilidade. Outro alerta bastante importante prático é que, apesar disso caracterizar rastreamento negativo, se a gente tem criança com suspeita clínica de fibrose cística depois, e ela tem uma história de teste do pezinho negativo, a gente esquece o teste do pezinho. A prioridade é a clínica, porque existe também um percentual de crianças que têm o teste do pezinho falso negativo, né? Então a gente não deve excluir a doença pelo teste do pezinho negativo se tiver suspeita clínica. Estou valorizando ainda, muitas vezes passa no recém-nascido o hino meconial como... Então, é até um dos casinhos aqui, vamos falar. Outra situação aqui, essa é uma situação que eu adaptei, mas ela é real, que aconteceu comigo na época do consultório. Uma menina saudável, de gestação sem intercorrência, filha de médicos. Eu acho que eu já comentei outro dia até aqui. Com 15 dias de vida, ela é levada para consulta. Ela tem um teste do pezinho feito no 4º dia de vida, que dá 140. O de baixo era para estar vermelhinho, que eu não mudei, né? E outro no 12º dia de vida, com 105. Os pais negam qualquer problema, estão muito angustiados, óbvio, com a questão do diagnóstico. A bebê está bem, ganhando peso normalmente, exame físico completamente normal, eutrófica, peso, tamanho, tudo certinho, né? O que a gente fala para as famílias e como a gente sai disso? O que a gente pensa? Eu acho que tem que continuar a investigação, né? Qual seria a proposta? Um teste do suor e um estudo genético, né? Alguma sugestão a mais? Então, essa situação foi muito bizarra. A gente fala do tempo de demora, esses são médicos, né? Particular. O que aconteceu? Deu alterado, corre e faz o segundo. E aí o tempo foi muito curto. O bebê fez com o 12º dia. O tripsinogênio ele eleva e você tem uma curva de queda esperada até o final de 30 dias. Então o ideal é que a gente tenha pelo menos uns 15 dias de intervalo para dar tempo de ver cair. E aí foi uma conversa que eu tive. Por acaso esse casal foi no consultório numa época que a gente não estava conseguindo marcar teste do suor, da Fernandes Figueira. Aí as duas dúvidas eram essas. Primeiro, expliquei para eles, o bebê estava ótimo, tinha história familiar, fizemos uma história longa. Eu falei, olha, se vocês tiverem segurança, o acompanhamento seria clínico e a gente fazer um terceiro teste num tempo melhor. Se ele antes... Quantos dias depois, mais ou menos? A gente pediu nesse período e ele fez em torno de 21, 20 dias, foi normal. Né? Agora, qual é a outra dúvida? Exatamente. Então, assim, não deu tempo ainda de cair. A gente viu que o segundo estava um valor menor, né? Então, a gente fez uma estimativa que tinha chance dele normalizar até mais para o fim do primeiro mês de vida. Então, eu falei, olha, se vocês acharem, ficarem seguros com isso, e aí falei com o pediatra na ocasião também, eu falei, a gente repete lá para a 3ª semana de vida e vai ter uma questão maior. Aí vem a questão do médico, assim, quando a gente fala de doença genética, então eu posso pagar, eu vou fazer o rastreamento genético. Isso é uma coisa, por isso é muito importante que essas crianças tenham um aconselhamento e todos nós como pediatras estarmos, assim, familiarizados. A prevalência de carreador de mutação na população geral de fibrose cística é muito alta. Você pode ter 1/4 da população que tem algum tipo de gene. E aí, se a gente não consegue fazer o teste do suor, se baseia só nisso, hoje eu estava falando até para eles, não existe inteligência artificial que vai fazer a gente deixar de pensar nessa questão da fisiopatologia, que é o que a gente vai sair dessas enrascadas. E aí eu falei para eles isso, falei, olha, se vocês quiserem fazer o sequenciamento genético, eu posso pedir, só que eu acho que é um tiro no pé. Pode ser que a bebê não tenha nada e que venha uma mutação para a fibrose cística. E a gente vai fazer o quê? Que seja uma mutação que ela carrega e que não tem significado nenhum.
né? E aí eu falei, vocês vão ficar vivendo com um drama que talvez a gente não precise. Então, assim, eles foram extremamente parceiros, confiaram em ficar assim, repetiram o teste do pezinho. Quando terminou, eu falei, vocês querem consulta de revisão? Tá tudo bem, a bebê estava ótimo, e encerrou a história por ali. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes a gente pensa assim, que nem é doença genética, então eu ver a mutação é melhor do que eu ter só o teste do suor. E aqui isso pode dar uma confusão danada, né? A gente também estava falando de doenças, de diagnósticos precoces, né? Igual assim, a preocupação que a gente tem hoje com esse monte de gente vendendo exame para rastreamento de doenças do futuro, né? A genética para indicar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, até ético, né? Com isso tudo. Né? Eu acho horrível isso. Por quê? Essa coisa esses de, painéis. Eu tenho possibilidade de ter isso, aquilo. Aí eu não quero saber de nada, não. E não significa, né? Não significa que vai ter, né? Então, se você souber o que você tem, o dia que você vai morrer, você não vive. Então, assim, que mensagem é importante a gente ter? Assim, o rastreamento neonatal da fibrose cística é importante, que ele pode facilitar, sim, o diagnóstico precoce em 90%, 95% dos casos. Tem uma mudança muito grande epidemiológica no Brasil, desde que passou a fazer o rastreamento. Então, assim, com crianças com diagnóstico muito mais cedo. Ele é um indicador indireto da doença, porque ele vai medir essa questão da integridade da função pancreática, tem a sensibilidade, como eu falei, maior que a especificidade, né, que pode variar bastante, e esse resultado, assim, ele é positivo. A outra coisa, é importante que a gente faça a dosagem em papel filtro, né? Olha lá, geralmente com intervalo de umas 2 semanas pelo menos de coleta, para dar tempo. Sim, a técnica. Exatamente, até a técnica de coleta, né? Aí tem um outro casinho aqui. É um menino de 25 dias de vida, encaminhado para puericultura com suspeita de fibrose cística, filho único de primos de primeiro grau, teve identificação de microcólon na ultrassonografia obstétrica e não eliminou mecônio ao nascer, tendo necessidade de cirurgia no 2º dia de vida por causa da obstrução intestinal, com diagnóstico de íleo meconial, você queria. Teve alta com 10 dias de vida, vem ganhando 15 gramas por dia, até então, sem intercorrências clínicas outras. Nasceu a termo, com peso de 2,750. E o triticinogênio imunorreativo que ele faz lá perto da alta, com 10 dias de vida, vem 58. Quer dizer, dentro da faixa de normalidade. O que a gente faz? Não pode afastar. Não pode afastar isso. Aí que a gente... É mais preocupante do que aquele 140. Sim. Quais são os próximos passos? Aí já está com 25 dias, né? Não seria pesquisar já? Já o teste do suor, precisão genética, é isso? Então, é interessante a gente pensar, mais uma vez... E é só essa coisa dos primos consanguíneos, né? Sim. Que é interessante vocês pensarem também, como não é um exame que faz um diagnóstico, existe uma coisa epidemiológica que a gente fala que é a da probabilidade pré-teste, né? Então, o que a gente tem? É uma doença autossômica recessiva, os pais serem primos de primeiro grau aumenta o risco, né? O microcólon é uma alteração congênita do cólon bem encontrada na fibrose cística em ultrassom obstétrica. Se você encontrou... Rara no resto. Exatamente. Rara no resto e comum na fibrose cística. Tem muita coisa que fala a favor. Sim, e o íleo meconial, embora ele possa acontecer em outros casos, principalmente com o megacólon gangliônico, né, que ele, 98% dele é fibrose cística, então a gente deve considerar ele um indicador. Continua isso, né? Continua isso. Praticamente. Praticamente serve diagnóstico. Exatamente, o indicador para... O meconial, que muitas vezes, atualmente, ele é muito hipovalorizado na neonatologia, que era muito antes. Sim, e ele às vezes até tem resolução clínica, né? Mas a gente, uma vez tendo íleo meconial, deve considerar a fibrose cística até que se prove o contrário. Você afasta o diagnóstico, não faz o diagnóstico. Isso. Você tenta afastar. Exatamente. E aqui é só a questão do familiograma mostrando, né, que o pai e a mãe carregam uma mutação, que seria a figura em vermelhinho. A cada gestação, eles têm o risco de ter um bebê afetado
50% serem carreadores e mais 25% de não terem nada. Eu sempre ressalto... Isso, ele herda um da mãe e um do pai. Aí vai virar a doença. Igual a anemia falciforme, né? A doença falciforme. E essa outra questão interessante aqui é a gente pensar na cultura popular, quando a gente fala isso. Tem mãe que acha que se o primeiro teve fibrose cística, os próximos 3 não tem. Então, assim, é outra coisa importante no aconselhamento da gente dizer que a cada... Você pode dar 100 vezes o alto da cara 100 vezes. Não vai dar coroa na próxima. A gente fala, a gente não pode recomendar, mas a gente sugeriria trocar o pai, né? Mas isso aí não pode, politicamente incorreto. Hoje nem poderia falar o Nelson. Professor de pediatria, brincava de a única chance de você ter certeza que moeda vai dar 2 vezes coroa se jogar 2 velhas para cima. Aí vai dar coroa. Sempre com essas coisas desse. Então, assim, o ilho meconial, que é essa obstrução, né, pelo mecônio lá no intestino, ele ocorre mais ou menos em 18% das pessoas que têm fibrose cística. Então, assim, ele não é tão frequente na população como um todo que tem fibrose cística, mas ele é muito, quase patognomônico. Exatamente. Né? Então, assim, a gente deve sempre pensar... Pode ser. E tem um detalhe interessante quando a gente está falando do rastreamento neonatal, por isso que eu coloquei ele, 25% do caso de ilho é esperado o rastreamento neonatal falso negativo. A explicação é que o fenômeno obstrutivo, depois da cirurgia ou da resolução, ele provoca uma queda muito rápida dos níveis, né? Mas assim, é conhecido esse dado. Então, se teve ilho meconial, a gente valoriza fibrose cística mesmo, esquece a questão do teste do pezinho. Aqui é uma foto de uma peça de um atlas de pediatria, né, mostrando aqui o intestino ressecado, fica parecendo um durepox, ali o mecônio de tão... Você tem que fazer cortar isso. Sim, existe a tentativa... Boca a boca. Ressecção. Se não ressecar, não sai. Ele fica impactado. Uhum. Não tem como fechar. Sim. Esse aqui é mais um que eu também adaptei de uma situação real. Foi uma criança que eu vi, sei lá no Rio também, numa UTI. Menino nascido a termo, com 2 meses de vida, internou na UTI por bronquiolite viral aguda, bem compatível com o momento atual, né? Com desconforto grave, precisou ser entubado, deu vírus respiratório positivo, e o bebê está desnutrido, com baixo ganho ponderal, e evoluiu com dependência de suporte ventilatório, tosse produtiva e edema. Aí a gente tem acesso ao resultado do teste do pezinho dele, que era uma dosagem só, com 5 dias de vida de 70, sem nenhuma outra dosagem. Nesse contexto dele, ele ainda tem uma proteína total de 3,5, né, bem abaixo do valor de referência, uma albumina de 1,7, que está bastante baixa também, hemoglobina de 7. Tem um quadro infeccioso, leucócito aumentado, enfim, mas esses itens são os principais, uma hipoproteinemia, hipoalbuminemia e anemia. Como é que a gente interpreta esse quadro? O teste do pezinho bateu na trave. Uhum. Essa faixa é muito mais comum, quadro respiratório, complicação respiratória, perda de peso, desnutrição, do que quadro gastrointestinal, é isso? Sim, o bebezinho... Porque se fosse pelo quadro agudo, não teria uma baixa de proteína assim, uma anemia tão importante, né? Você sempre faz uma hemólise, mas, né? Sim, então, isso é para destacar uma manifestação de fibrose cística que também é meio característica, e principalmente nessa época de bronquiolite, se a gente não conhecer... O vírus respiratório positivo, você tem que passar. Sim, porque eles fazem bronquiolite mais grave, né? Então, aí piora muito o quadro respiratório pela... Exatamente. Ainda faz, não lembro, eu não sei se ainda vai, tanto que a gente fazia muito diagnóstico diferencial de
de mucoviscidose com cartagem, né? Uhum, exatamente, faz muita... É muito parecido, né? É síndrome dos cílios imóveis. Os cílios todos ficam imóveis, da 10ª inversão dos órgãos, normalmente, né? Inversão do cílios inverso, 50%. Pois é, aqui que a gente vê aqui, era um bebê bem grave, olha o grau de hiperinsuflação pulmonar, né, assim, foi muito aprisionamento aéreo, ele tinha muita secreção, então assim, você tem uma síndrome clínica que parece. Outra coisa que é comum a gente ver é hiponatremia nesses bebês, porque eles perdem muito, e muitas vezes no bolo da bronquiolite, como o tempo que a gente está passando agora, passa por a secreção inapropriada de ADH, como efeito da bronquiolite. E não se pensa. Então, assim, isso aqui caracteriza a síndrome de edema, hipoproteinemia e anemia, que é uma das formas também de manifestação que deve alertar para a fibrose cística no bebezinho, mas essa é mesmo menos popular, né, do que a questão do ilho meconial. E esses resultados, na verdade, eu roubei desse casinho. Não falou de edema, eu falei, gente, eu lembro que a gente não vê isso. Quando eu percebi que esse hoje é demasiado baixa de proteína, né? Sim. É desnutrido. Kwashiorkor é um tipo de desnutrição que a gente perde muita proteína e como perde pressão oncótica, cria edema. E é o que a fibrose cística pode causar. É um tipo de desnutrição que como manifestação primária é raríssimo, a gente vê hoje em dia, né? E esse artiguinho eu roubei aqueles resultados que são muito parecidos do que o bebê realmente tinha, e ele aqui ainda faz uma outra questão que é o distúrbio de coagulação, porque como eles têm uma deficiência de absorção de gorduras por conta da insuficiência pancreática, eles perdem vitamina K também, A, D, E e K. Exatamente, então outra manifestação possível de fibrose cística é hemorragia em bebê, né, por conta dessa deficiência. Lembrando que exatamente, lembrando que aquele bebê está grave na UTI, não tem como fazer um teste do suor imediato. O fenótipo grave, às vezes, pode ser um motivo da gente antecipar e fazer a genética antes do teste do suor, porque você vai ter interferência, às vezes, de corticóide, um monte de remédio que vai interferir, e quando a gente antecipa nesse caso, a gente quer a possibilidade do aconselhamento precoce, porque se o bebê morre na UTI, você tem condição de ter a genética para conversar com os pais de planejamento, né? Agora, na prática clínica, tem muitas vezes recursos que podem ser acessíveis e que às vezes a gente não lembra, e um deles é o exame de escarro, né? Quer dizer, essa secreção do bebê era espessa, um aspirado traqueal. A gente pode buscar, encontrar se tem estafilococcus, pseudomonas, que são bactérias que falariam mais a favor, somando nesse fenótipo clínico. Pseudomonas também. Na verdade, o bebezinho tem com mais frequência estáfilo, mas assim, pode ter pseudomonas, pode ser Burkholderia cepacia, alguns outros gram-negativos não fermentadores, né, que a gente tem Stenotrofomonas, Acromobacter, tem outros aí. Então, o próprio complexo Burkholderia cepacia. Então, lembrar que esses recursos que a gente tem à mão podem ajudar em montando esse quebra-cabeça que a gente falou, é a probabilidade pré-teste de um diagnóstico, né? E, posteriormente, se a gente conseguir estar alta, é o teste do suor. o teste do suor, onde a gente vai dosar a concentração de cloreto no suor, né? Lembrando que aí acima de 60 é positivo, no bebê pequenininho, acima de 30 a gente já valoriza, né? Porque entraria na faixa duvidosa, que é um recurso que a gente precisa fazer. Nesses bebezinhos rastreados pelo teste do pezinho, o Fernandes Figueira marca o teste só direto, não precisa de regulação, né? Porque são prioridades do SUS, então se estiver alterado, pode telefonar e marcar. E a pesquisa genética, a gente teve uma evolução muito grande, esse aí os tipos da diretriz, mas se vocês forem ver, a gente quase que só faz sequenciamento completo do gene, porque o que acontece? A gente vai conseguir ter com maior precisão a informação ali, tem mais chance de detectar, não é 100%, você pode ter mutações não identificadas em regiões mais difíceis de identificar, mas ele te dá uma leitura melhor, né, do gene, com chance de você identificar até mutações que você não conhece. E o que a gente fazia antes, né, de dosar um pool de mutações que eram importadas. Eu vou fazer um teste que pesquisa 30 mutações. Tem mais de 2.000 mutações possíveis causadoras de fibrose cística.
E a gente importar isso é muito ruim, porque a sensibilidade desses exames para o nosso país não condizem com a nossa população. Né? Então, assim, hoje o melhor exame é o sequenciamento genético, que tem se tornado cada vez mais barato. É um exame simples, assim, a gente tem uma referência de um laboratório em São Paulo que colhe com cotonete na bochecha do bebê, né? Então, você pode mandar pelo correio, que não precisa gelar, nada disso. O SUS tem? Não, então, esse é outro desafio, assim, hoje a gente tem esses exames patrocinados pelo laboratório que tem modulador, né, da proteína para tratamento. Então, assim, a gente vem aí, como grupo brasileiro de fibrose cística, é sempre uma discussão da gente buscar que o SUS mantenha isso, porque senão a gente fica sempre dependendo, né, da indústria farmacêutica. Um conflito ético sempre. Exatamente. Que você vai fazer, quem vai te pagar, quem vai vender o remédio. Mas aí, por exemplo... Mas eu faria sempre pensando na gente. Essa medicação para o modulador, a sua particular consegue pelo SUS, assim, judicializando? Não, já tem até uma medicação que está super divulgada no momento, né, que é o Trikafta, que é o modulador, modulador da proteína, CFTR. Como ela não funciona direito, a gente vai falar um pouquinho aqui, ele regula a permanência dela e a função do canal. E que combina 3 drogas, que acaba cobrindo várias mutações, que é esse, o nome comercial é Trikafta, né? Vocês vão ver que está bastante divulgado na internet. Ele realmente veio para modificar a história da fibrose cística, mas ainda não alcança, para a população brasileira, o mesmo percentual do que alcança na população fora. E a gente vai ver aqui por quê, né? Então, assim, a ideia aqui é essa, né? Se a gente sabe que como está lá no cromossomo 7, que é a doença autossômica recessiva, a gente tem 2.121 variantes genéticas. Cada aula que eu vou dar, a gente tem que consultar de novo, porque isso pode mudar. E isso é uma coisa que a geração de vocês vai pegar. Com essa tecnologia de diagnóstico molecular, vem uma alteração ali que ninguém sabe nem se tem significado clínico. Então, a gente tem sites no mundo que criam uma base de dados tentando fazer a correlação da genética com o funcional, com o espectro clínico. Uma delas é o CFTR2, que eles pegam a sigla da proteína e, na verdade, é uma correlação funcional da genética com o defeito lá para a gente ver se tem significado. E dessas, então, hoje a gente tem 1.085 que têm repercussão clínica conhecida, ou seja, apesar de ter todas essas mutações, muitas a gente não sabe o que significam exatamente. Hã? Exatamente. E a gente fica sempre tentando fazer essa coisa linear, né, do déficit com o que a gente tem de clínica, mas essa é uma imagem que acaba ficando também muito popular, que é pegando na biologia molecular o que acontece. Esse é um desenvolvimento de uma imagem, né, da repercussão, da alteração da proteína, que tem o foco em busca por opções de tratamento. Assim que isso se desenvolveu, assim que chegaram os moduladores. Então a gente tem a proteína normal ali na primeira figura, funcionando, né, lá na superfície, com cloreto saindo da célula. As mutações que a gente chama de classe 1, você tem um defeito genético que ele não permite a leitura do RNA mensageiro, vocês devem lembrar disso, né, da biologia molecular. Ela fica truncada, ele começa e para. Então acaba não sintetizando proteína, você não tem proteína nenhuma. Essas são difíceis de ter correção. Uma das medicações que foi testada foi o Atalurem, que acabou saindo para doença neuromuscular, que ele deu certo, mas para a fibrose cística não deu certo. A Delta F508, que é a mutação teoricamente mais comum, ela é uma mutação predominantemente de classe 2, porque elas podem interferir, ter efeito de outras classes. Ela tem a alteração da fenilalanina, lá na posição 508 da proteína, ela faz com que essa leitura provoque a síntese de uma proteína que não consegue ter o formato tridimensional que ela deveria ter. Então ela é reconhecida como estranha no complexo de Golgi e boa parte é destruída também. Então a gente acaba não conseguindo. As outras mutações vão melhorando um pouco essa questão, né? Então a gente tem na classe 3 uma dificuldade de abertura do canal, ele consegue chegar lá. Na classe 4 é um pouco parecido, mas é uma diminuição da condutância, da possibilidade ali de passar o íon. Classe 5 a gente sintetiza a proteína, mas ela é em quantidade menor.
E na classe 6 ela é menos estável, ela fica menos na superfície. Essa classe 7, a gente não tem RNA mensageiro e ela não aparece em todas as classificações da fibrose cística. Essa tem o foco no tratamento, né, porque aqui, para a questão dos estudos de modulador da CFTR, que são esses potencializadores do canal, etc., ela é considerada não recuperável. Para esse tipo de paciente, existem pesquisas no mundo que a gente chama de pesquisas N1, que são no próprio indivíduo, tirando célula-tronco, testando com drogas in vitro, enfim, tem algumas correções em estudo que você pode fazer para o indivíduo só, né, que a gente não tem aqui. Mas o que é interessante, com toda essa evolução que a gente tem, a descoberta de um monte de mutação, a doença que eu falei, a gente conhecia como desnutrição, doença quadro respiratório grave, diarreia crônica e cloreto elevado no suor, ela teve um espectro gigantesco, inclusive com pessoas completamente assintomáticas, chegando à vida adulta, praticamente assintomáticos. E aí uma outra questão que a gente vê hoje é identificação em clínica de fertilidade, que às vezes o casal não consegue engravidar e identifica a zoospermia obstrutiva no marido, né? Então, e a gente pode ter quadros extremamente leves. A gente também viveu a situação de uns irmãos lá na UERJ, um menino que chegou para a gente já com quase 18 anos, que como era centro de adulto já foi para lá, com uma polipose nasal, que pode ser causada pela fibrose cística. Ele operou, estava em acompanhamento na Unirio, e aí aquela coisa padrão, polipose nasal tem que rastrear a fibrose cística, o médico pediu, veio um teste do suor bastante alterado, aí ele vai para a gente, ele não tinha absolutamente nada mais, tomografia de pulmão normal, função pulmonar normal, um garoto grandão, mas tinha um irmão também com o mesmo pai e mesma mãe, né? O cara diz na fé, né? Mas assim, mas com o mesmo pai e mesma mãe. Aí a gente pesquisou a genética, ele veio com mutação genética, na época era indefinida, hoje em dia as duas mutações dele são consideradas causadores da doença, e ele tinha um irmão. E a gente falou, vamos chamar o irmão, né? É padrão, tem que rastrear o irmão. Exatamente a mesma história, só que o irmão atualmente não tinha sintoma nenhum. Ele tinha uma história de uns quadros respiratórios quando era pequeno, e aí foi interessante, assim, com a evolução da tecnologia genética, cada vez mais a bioética é um negócio assim, e a ética mesmo, a ética do cuidado é uma coisa que assim, nos desafia e nos encanta ao mesmo tempo, porque a gente falou, o que a gente faz com esses meninos? Outra coisa, tinha uma questão um pouco disfuncional ali na família, e a gente falou, como é que o segundo era muito mais introvertido, a gente falou, como é que a gente vai trabalhar essa questão agora, sendo que, de certa forma, a gente, entre aspas, causou uma doença que ele não tinha. É difícil você dizer para alguém que não está doente que ele é doente. Exatamente. Você dá uma informação que ele não te pediu. E muda completamente como a gente vai acompanhar, porque a fibrose cística tem Muitas vezes o dia dele, caralho. Exatamente, de tudo. E aí, assim, a gente tem consultas pelo menos a cada 3 meses, teoricamente. Falou, a gente vai consultar a cada 3 meses para quê? E para quê? Mas você também não podia deixar de pesquisar o irmão para ir no primeiro. Exatamente. E assim, a gente teve que fazer um vínculo muito grande, mas para o futuro a gente ficou que os dois tinham a zoospermia obstrutiva. Mas apenas isso. Eu ia perguntar isso. E mais. Você não tem resposta, você escolhe a sua e Exatamente. tem que decidir. Mas cada vez mais a gente vai lidar com isso. Então, assim, uma mensagem que eu acho que dá para ficar. Primeiro é isso, a fibrose cística não é mais aquela doença que a gente tinha. Você tem espectros muito variados. Então, a gente que lida com a pediatria é saber que ninguém nunca deve ser considerado estar muito bem para ter fibrose cística. Tem suspeita, rastreia. E a gente, nesse espectro das doenças mais leves, como pancreatite recorrente familiar, que tem uma mutação específica, etc., a gente pode, inclusive, ter teste do suor na faixa duvidosa, né? Eventualmente até normal, mas se a gente tiver o foco pelo menos nessa faixa limítrofe, a gente entender que esse espectro mudou completamente a doença. E com a oportunidade de tratamento com modulador, muitas dessas pessoas podem ter vida normal, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa questão de refazer a nossa imagem da doença. Para ainda interferir um pouco mais, assim, o que a gente consegue ver recentemente? Existe uma coisa que fala síndrome da CFTR, que são algumas manifestações que não caracterizam fibrose cística e que às vezes são encontradas inclusive em pais de crianças com fibrose cística, né, alguém que carrega e que pode ter alguma manifestação leve.
E outra questão, assim, a evolução da pessoa com fibrose cística, ela também vai ter interferência do ambiente que ela vive, se ela é exposta a tabagismo ou não, do tipo de mutação que ela tem. E tem uma questão bastante interessante que é de genes modificadores. A gente pega irmãos de mesmo pai e mesma mãe, com a mesma mutação genética, que tem quadros completamente diferentes um do outro. Porque a gente sabe que tem genes que são situados em outra posição que modificam a expressão da doença. A gente tem também um outro exemplo bem significativo, né, lá na UERJ, que era uma situação dessa. Era um menino que a irmã tinha tido quando ele era muito jovenzinho, a irmã faleceu, a família não quis nem saber, ele tinha polipose nasal, tinha estudado, tinha um quadro meio duvidoso, mas eles não quiseram investigar pela dor da perda da menina. Ele chega pra gente na UERJ com 30 anos de idade, muito bem, obrigado, mas tinha alteração pulmonar, mas nada muito grave, até hoje ele está muito bem, faz segmento, e uma clínica completamente diferente da irmã, né? E o que a gente fez? Quando começou a estudar a genética, que foi isso, o laboratório que tem a droga para tratar, falou, passou a financiar, não é diretamente para a gente, isso é via Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, com contrato com esse laboratório de São Paulo, que passa por análise técnica para fazer, né? Só arranja paciente, viu? Sim, sim. Essa é a questão genética. Na do Xene também. Questão ética. Sim. Não, isso é bem delicado, eu acho que isso é bem delicado. Você sabe que você está financiando, você está levando o paciente para isso. Muitas vezes não chega ali, mas tem que levar. E a gente tem, assim, a mutação F508del, ela é considerada na Europa, na Austrália, Estados Unidos, uma mutação de alta prevalência, assim, acima de 70%, 80%. No Brasil, a gente tem uma frequência aproximadamente 50%. E essas medicações na primeira leva de liberação, que agora essas coisas vão se ampliando, o paciente precisava ter pelo menos uma mutação F508del. Então, assim, você vê que aproximadamente 50% da nossa população não teria acesso ao medicamento, mesmo que disponível. Esse rastreamento no Brasil foi muito interessante para a gente também, porque a gente passou a conhecer a genética brasileira. E aí, isso foi um artigo que gerou do Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, que teve mais de 200 mutações identificadas novas durante esse rastreamento nacional. Na verdade, todos os centros de referência passaram a poder pedir o exame de quem tem teste SUOR positivo, foi esse o caminho, né? Apareceram mais de 200 mutações novas e específicas da população brasileira. E vem a questão da etnia, composição com etnia de africana, etc., característica do brasileiro, né? Então a gente passou a ser também um país com muita possibilidade até de pesquisa, até de investigação, né? Tanto para clínica quanto para tratamento. E assim, por fim, como a gente fala que nem sempre no teste do pezinho a gente vai esclarecer, só lembrar de coisas outras além do hilo meconial e do edema hipoproteinemia anemia que podem ser manifestações num bebezinho, né? Então, a icterícia neonatal prolongada, geralmente de padrão colestático, se a gente não tem causa aparente, deve lembrar. A diarreia, né? Principalmente a esteatorreia, dificuldade de ganho de peso. Aliás, tinha um casinho que eu esqueci de falar lá do começo, que o bebê estava ganhando 15 gramas por dia, que é pouco, né? Então, estava ganhando pouco. O prolapso retal, que a gente vê mais em quem tem desnutrição grave, mas esse é difícil hoje em dia a gente ver. A gente falou dessa síndrome. Síndrome de depressão de sal, isso é outra coisa no verão, né? Assim, essas diarreias de verão, às vezes eles chocam num dia sem você saber de onde ele perdeu aquele líquido todo. Com desidratação hiponatrêmica e hipoclorêmica, em geral, pela perda de eletrólito no suor. E os quadros respiratórios graves, que a gente sabe, e lembrando também da deficiência de vitamina K, que a gente falou. Exatamente, hipocalêmica e hipoclorêmica. Popularmente, a gente também divulga a questão da fibrose cística, ali ficou errado agora que eu vi, que é a doença do beijo salgado. Isso é uma foto de uma criança que fazia depósito, né, na pele, maiorzinha um pouco. E lembrando que a gente faz, então, quando você tem história familiar, rastreamento neonatal alterado ou manifestação clínica, tudo isso caracteriza suspeita, não é confirmação. E que a gente vai depender, então, principalmente do teste do suor e investigação genética. Existem uns outros exames que medem função da proteína, nesses casos que são duvidosos. Ele ainda não é muito acessível, fácil, né, em questão que não seja de pesquisa, mas é um movimento que a gente entende como necessário, porque a gente vai cada vez mais estar lidando com esses casos que são mais duvidosos mesmo, né?
E para complicar um pouquinho mais a situação, assim, uma outra mensagem interessante de deixar para vocês, que por isso eu acho que a gente tem que investir em Cabo Frio também, em educação e buscar o teste do pezinho, com esse novo espectro também que a gente passa a ter com a genética, a gente tem crianças que têm o teste do pezinho alterado. Aí você vai, por exemplo, a criança está bem, você vai fazer a genética, aparece uma mutação. Ou então o teste SWORD ficou no meio do caminho. Aí você tem mutação que não tem significado conhecido, ou que parece que não é patogênica. Então, assim, esses casos que a gente tem sem definição, eles são chamados da síndrome SPID, né, que é o rastreamento positivo e diagnóstico inconclusivo, ele tem crescido bastante. Né, os centros de referência, em geral, têm ambulatório específico para essas crianças. Acho até que seria um potencial para a gente aqui, talvez, no futuro, né? E, às vezes, esses pacientes assim, demora muito tempo, alguns viram, né? Identificam que é fibrose cística, outros não. Só que a gente tem toda uma questão também, ética, psicológica, etc. E padrão de exames, né? Porque, assim, se a criança tem uma secreção respiratória, então você vai pensar em investigar a parte microbiológica, coisa que a gente não faria na puericultura convencional. Então, assim, esse é um novo capítulo também que surgiu da fibrose cística que a gente ainda vai aprender com o tempo, né? Que é importante. Então, assim, esses casinhos eram mais para ilustrar esse dia a dia, lembrando que a fibrose cística, então, é uma nova doença com curso clínico bastante diferente do que a maioria de nós tem no conceito, né? Principalmente após o diagnóstico molecular e o tratamento com moduladores. Esse rastreamento neonatal é importante para a gente poder fazer o diagnóstico precoce, porque até tem textos que falam da fibrose cística como a grande simuladora de outras doenças, porque ela parece uma alergia alimentar, etc., né? Lembrando que, no entanto, tem o teste do pezinho tanto resultado falso positivo quanto negativo, e que o mais importante é que a gente suspeite nos mais variadas situações e saiba o passo a passo que a gente possa fazer. E hoje a gente preconiza muito a questão, uma vez confirmando, que tem que ter diagnóstico genético, mesmo pelas possibilidades que vão surgindo de terapêutica, né? E esses que são indefinidos vão precisar realmente de segmento, que a gente recomenda que seja em centro de referência, para poder promover a qualidade de vida e a gente esclarecer no decorrer do tempo. Tem muita coisa técnica no segmento da fibrose cística que depende de recurso realmente de centro. Não significa dizer, o pessoal do centro conhece mais, sabe mais. E um dos exemplos clássicos é a microbiologia, porque a técnica que é feita em laboratório ela é toda específica. E alguns agentes a gente não consegue identificar, por exemplo, nesses métodos automatizados, né? Então é importante ter isso. Era isso. Não sei se... Tá bom. É isso. Obrigada a vocês.